Vamos então continuar o nosso estudo. Nós paramos aqui no capítulo 8º, os anjos, né? Vamos começar aqui o capítulo 8º, os anjos. Aí nós vamos ver, que inclusive é uma parte mais, esse começo aqui mais cansativo, porque o Kardec, ele vai reportar toda a parte de anjos do Concílio de Latrão. O Concílio de Latrão foi realizado em 1215, foi o maior concílio ecumênico da Idade Média. Então vamos começar aqui os anjos segundo a Igreja Católica. Todas as religiões tiveram, sob diversos nomes, anjos, quer dizer, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, negando qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, naturalmente incluiu os anjos entre as ficções e as alegorias. A crença nos homens faz parte essencial dos dogmas da Igreja, assim ela os define. E aqui nós vamos ver a definição da Igreja, né? Abrindo aspas, e ele vai colocar um resumo aqui na parte dos anjos do Concílio de Latrão. Abre aspas. E aqui vamos nós, né? As ideias católicas. Cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, né? O Concílio de Latrão, que não há senão um verdadeiro Deus, eterno e infinito, o qual no princípio dos tempos criou do nada todo o conjunto e uma outra criatura, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou como intermediária entre as duas a natureza humana, composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, o plano divino das obras da criação, plano majestoso e completo como convinha à sabedoria divina. Assim concebido, oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os graus e em todas as condições. Na mais elevada esfera aparece a existência e a vida puramente espiritual. Na última classe, a existência e a vida puramente material. E no meio que a separa, uma maravilhosa união de duas substâncias. Uma vida inteiramente comum ao mesmo tempo, ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma continua aqui, Concílio de Latrão, né? Não vamos esquecer que nós estamos ouvindo aqui os dogmas da Igreja Católica. Nossa alma é uma natureza simples e indivisível, mas é limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição nos faz compreender que pode haver outros seres simples como ela e superiores pelas suas qualidades e seus privilégios. Ela é grande e nobre, mas está associada à matéria, servida por órgãos frágeis, limitadas em sua ação e em seu poder. Por que não haveria outras naturezas mais nobres, ainda livres dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Antes que Deus houvesse colocado o homem sobre a terra para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo, não teria já chamado outras criaturas para comporem a sua corte celestial e adorá-lo na morada da sua glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem o tributo da honra e da homenagem desse universo. É de admirar que receba das mãos do anjo o incenso e a oração do homem? Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não teria o coroamento e a perfeição de que seria suscetível. Este mundo que atesta a sua onipotência não seria mais a obra-prima de sua sabedoria. Nossa própria razão, embora fraca e débil, facilmente poderia concebê-lo mais completo e mais perfeito. A cada página dos livros sacros continua aqui as aspas, continua aqui o dogma, né, do concílio, estamos lendo aqui o Concílio de Latrão. A cada página dos livros sacros do Antigo e do Novo Testamento é feita menção dessas sublimes inteligências, nas invocações piedosas ou nos episódios da história. Sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Deus se serve de seu ministério, ora para intimar suas vontades, ora para anunciar os acontecimentos futuros. Deles faz quase sempre os órgãos da sua justiça ou da sua misericórdia. Sua presença está envolvida nas diversas circunstâncias do nascimento, da vida e da paixão do Salvador. Sua lembrança é inseparável da dos grandes homens e dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa.
encontra a si mesmo no seio do politeísmo e sob as fábulas da mitologia, porque a crença da qual trata é tão antiga e tão universal quanto o mundo. O culto que os pagãos rendiam aos bons e aos maus gênios não era senão uma falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do dogma primitivo. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens. Elas nos ensinam que os primeiros são os puros espíritos, ao passo que estes são compostos de um corpo e uma alma. Quer dizer que a natureza angélica se sustenta por si mesma, não somente sem mistura, mas ainda sem associação real possível com a matéria, por leve e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo, de modo a não formar com ele senão uma única e mesma pessoa, e que tal é essencialmente o seu destino. Continuamos aqui lendo o dogma da Igreja Católica, Concílio de Latrão. Não podemos esquecer aqui, colocações da Igreja Católica. Enquanto dure essa união tão íntima da alma com o corpo, essas duas substâncias têm uma vida comum e exercem uma sobre a outra uma influência recíproca. A alma não pode se libertar inteiramente da condição imperfeita de que disso resulta para ela. Suas ideias lhe chegam pelos sentidos e pela comparação de objetos exteriores, e sempre sobre imagens mais ou menos aparentes. Daí vem que ela não possa se contemplar a si mesma e que não possa se representar Deus e os anjos sem lhe supor alguma forma visível e palpável. Por isso, os anjos, a fim de se fazerem ver pelos santos e pelos profetas, deveram recorrer a figuras corporais. Mas essas figuras não eram senão corpos aéreos, que faziam mover sem se identificarem com eles, ou atributos simbólicos em relação com a missão da qual estavam encarregados. Seu ser e os seus movimentos não estão localizados e circunscritos em um ponto fixo e limitado do espaço. De novo, estamos aqui entre aspas, lendo o Concílio de Latrão, dogma católico. Não estando ligados a nenhum corpo, não podem ser detidos e limitados como somos, por outros corpos. Eles não ocupam nenhum lugar e não preenchem nenhum vazio. Mas do mesmo modo que a nossa alma está inteiramente em nosso corpo e em cada uma das suas partes, assim também eles estão inteiramente e quase simultaneamente sobre todos os pontos em todas as partes do mundo. Mais rápidos do que o pensamento, podem estar por toda parte num piscar de olhos e aí operarem por si mesmos, sem outros obstáculos aos seus desígnios, a não ser a vontade de Deus e a resistência da liberdade humana. Enquanto somos reduzidos e não vermos, senão pouco a pouco, em uma certa medida, as coisas que estão fora de nós, e que as verdades de ordem sobrenatural nos aparecem como em enigma e num espelho, segundo a expressão do apóstolo São Paulo, eles veem sem esforço o que lhes interessa saber e estão em relação imediata com o objeto de seu pensamento. Aqui o Kardec até coloca com letras diferentes, não podemos esquecer, dogma da Igreja Católica, estamos lendo o trecho do Concílio de Latrão. Seus conhecimentos não são o resultado da indução e do raciocínio. Então, no dogma católico, o conhecimento dos anjos não são resultado da indução e do raciocínio, mas dessa intuição, clara e profunda, que abarca todo o conjunto, o gênero e as espécies que dele derivam, os princípios e as consequências que dele decorrem. A distância do tempo, a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos não podem produzir nenhuma confusão em seu espírito. A essência divina, sendo infinita, é incompreensível. Tem mistérios e profundezas que não se podem penetrar. Os desígnios particulares da providência lhes são ocultos. Ela, porém, lhes revela em segredo quando os encarrega em certa circunstância de anunciá-los aos homens. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e de outros sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem dos olhos para ver, nem das orelhas para ouvir. Não têm mais o órgão da voz para manifestar os seus pensamentos. Esse intermediário habitual das nossas conversas nem lhes é necessário.
mas comunicam os seus sentimentos do modo que lhes é próprio, e que é todo espiritual. Para serem compreendidos, basta-lhes o desejo. Só Deus conhece o número dos anjos. Esse número, sem dúvida, não poderia ser infinito, e não é. Mas, segundo os autores sacros e dos santos doutores, é considerável e verdadeiramente prodigioso. Se é natural proporcionar o número de habitantes de uma cidade à sua importância e à sua extensão, a Terra, não sendo senão um átomo em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, é preciso disso concluir que o número de habitantes do céu e do ar é muito maior que o dos homens. Uma vez que a majestade dos reis tira o seu brilho do número dos seus indivíduos, dos seus oficiais e dos seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis, senão essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade daqueles que se mantêm sem cessar, prosternados, ajoelhados ou de pé diante do seu trono? Então, Concílio de Latrão, dogma católico, coloca aqui. E alguns foram criados para ficarem o tempo todo de joelhos e outro de pé, ali adorando Deus diante do seu trono. Continuamos aqui, Concílio de Latrão. Os pais da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos estão distribuídos em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e da mais alta hierarquia são designados em razão das funções que exercem no céu. Uns são chamados serafins, porque estão como abrasados diante de Deus com os ardores da caridade. Estes, os querubins, porque são um reflexo luminoso da sua sabedoria. Aqueles tronos, nós vamos ver que a Igreja Católica chama de tronos aqueles anjos que ficam ali do lado do trono de Deus. Aqueles tronos porque proclamam a sua grandeza e fazem resplandecer-lhe o brilho. Os da segunda hierarquia, Concílio de Latrão, gente. Os da segunda hierarquia recebem seus nomes das operações que lhes são atribuídas no governo geral do universo. São as dominações que atribuem aos anjos de ordens inferiores as suas missões e os seus encargos, as virtudes que realizam os grandes prodígios reclamados pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano, as potências que protegem pela sua força e sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia têm em partilha a direção das sociedades e das pessoas. São os principados, prepostos do reino, das províncias e das dioceses. Os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância. Os anjos guardiões, os que acompanham cada um de nós para velarem por nossa segurança e por nossa santificação. Fecha aspas, aqui termina a reprodução que o Kardec faz do Concílio de Latrão de 1215, Eu botei a data aqui, 1215. Agora nós vamos para a refutação. O Kardec vai refutar, vai colocar ponto a ponto tudo que está errado aqui na colocação. Então aqui nós estamos começando o terceiro item desse capítulo. O princípio geral que ressalta dessa doutrina é que os anjos, dessa doutrina, desse dogma da Igreja Católica, é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas, destinadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes, de todos os conhecimentos, sem nada ter feito para adquiri-los. É o que o Kardec está colocando aqui da dogma católico. Estão em primeiro lugar na obra da criação, no último lugar a vida puramente material, e entre as duas a humanidade formada de almas, seres espirituais inferiores, os anjos unidos a corpos materiais. Várias dificuldades capitais resultam desse sistema. Então, nós temos, aí está colocando ali, tem várias dificuldades no que a igreja coloca nesse sistema. Qual é primeiro, essa virtude puramente material? Trata-se de matéria bruta, mas a matéria bruta é inanimada, e se não tem vida por si mesma, quer se referir às plantas e os animais?
Seria então uma quarta ordem na criação? Porque não se pode negar que haja no animal mais inteligência do que numa planta, e nesta, na planta, mais do que numa pedra. Quanto à alma humana, que é a transição, está unida diretamente a um corpo que não é senão da matéria bruta, porque sem alma não tem mais vida do que um torrão de terra. Esta divisão, evidentemente, deixa de ter clareza e não concorda com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos tombada diante dos progressos da ciência. Admitamos, portanto, esses 3 termos. Então aqui o Kardec vai admitir 3 termos que foi colocado lá pelo dogma. A criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corporal. Tal é, disse, o plano divino, plano majestoso e completo, como convinha a sabedoria eterna. Notemos primeiro, entre estes 3 termos, não há nenhuma ligação necessária. São 3 criações distintas, formadas sucessivamente uma a outra, a outra formada sucessivamente. Bom, de uma a outra há solução de continuidade, ao passo que na natureza, e aqui natureza com N maiúsculo, na criação de Deus, tudo se encadeia. Tudo nos mostra uma admirável lei de unidade, onde todos os elementos que não são senão transformações um dos outros têm seu traço de união. Kardec colocando ponto a ponto aqui, derrubando esses dogmas. Essa teoria é verdadeira, no sentido em que esses 3 termos existem evidentemente, que é criatura espiritual, criatura humana e criatura corporal. Isso existe, é o que o Kardec está colocando. Essa teoria é verdadeira no sentido em que esses 3 termos existem, evidentemente, apenas é incompleta. Faltam-lhe os pontos de contato, como é fácil demonstrar. Esses 3 pontos culminantes da criação, diz a Igreja, são necessários à harmonia do conjunto. Que haja um só de menos e a obra estará incompleta, e não estará mais segundo a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais da religião diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas, a própria luz foram criados e tirados do nada há 6.000 anos. Colocação da Igreja. Antes dessa época não haveria, pois, nem criatura humana, nem criatura corporal, durante a eternidade decorrida. A obra divina tinha, pois, ficado imperfeita. A criação do universo, remontado a 6.000 anos, é de tal modo capital, um artigo de fé, que ainda há poucos anos a ciência era anatematizada, ou seja, era amaldiçoada, porque vinha destruir a cronologia bíblica, provando a alta antiguidade da Terra e de seus habitantes. Entretanto, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico, que faz leis em matéria de ortodoxia, disse, abre aspas, de novo aqui um trecho do concílio, cremos firmemente que não há senão um único e verdadeiro Deus, eterno e infinito, eterno e infinito, o que no princípio dos tempos tirou todo o conjunto do nada, uma e outras criaturas, a espiritual e a corporal. Fecha aspas. Pelo princípio dos tempos, não se pode entender senão a eternidade decorrida, porque o tempo é infinito, como o espaço não tem nem começo e nem fim. Essa expressão, o princípio dos tempos, implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão crê, pois, firmemente que as criaturas espirituais e as criaturas corporais foram formadas simultaneamente e tirado todo o conjunto do nada em época indeterminada no passado, em que se torna, pois, o texto bíblico que fixa essa criação em 6.000 anos dos nossos dias, da onde foram tirados esses 6.000 anos, é o que o Kardec está perguntando. Admitindo que esteja aí o começo do universo visível, esse não é seguramente o do tempo. Em qual crer? No concílio ou na Bíblia? Porque ali eles estão praticamente, quando eles dão essa data, indo contra o que está escrito na Bíblia. Por outro lado, o mesmo concílio formula estranha proposição, abre aspas, de novo, uma colocação do concílio. Nossa alma
disse igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a formar com ele, senão uma só e mesma pessoa. E tal é essencialmente a sua distinção. Fecha aspas. Kardec agora continua. Se a destinação essencial da alma é estar unida ao corpo, essa união constitui o seu estado normal. É seu objetivo, seu fim, uma vez que tal é a sua destinação. Entretanto, a alma é imortal e o corpo é mortal. Sua união com o corpo não ocorre senão uma única vez, segundo a Igreja. E, fosse ela de um século, o que é isso diante da eternidade? Mas, para um grande número, é apenas de algumas horas. Que utilidade pode ter para a alma essa união efêmera? Quando na eternidade sua mais longa duração é um tempo imperceptível, é exato dizer-se que a sua destinação é estar essencialmente ligado ao corpo? Essa união não é na realidade senão um acidente, um ponto na vida da alma e não o seu estado essencial. Se a destinação essencial da alma é estar unida a um corpo material, se ela por sua natureza e segundo o objetivo providencial da sua criação, essa união é necessária para a manifestação das suas faculdades, disso é preciso concluir que, sem o corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora, para permanecer o que ela é, pela sua destinação depois de deixar um corpo, é preciso que ela retome a um outro, o que nos conduz à pluralidade, forçada das existências, dita de outro modo, a reencarnação perpétua. É verdadeiramente estranho que um concílio considerado como sendo uma das luzes da Igreja tenha identificado a esse ponto o ser espiritual e o ser material, que não possam, de alguma sorte, existir um sem o outro, uma vez que a condição essencial da sua criação é de estarem unidos. Vamos pegar aqui, dar uma paradinha, vamos pegar aqui na doutrina, no Livro dos Espíritos, nós temos ele aqui no canal, é só ir lá na playlist. Nós vamos pegar o item, a questão 76, a origem e natureza dos espíritos. A questão 76, quando Kardec pergunta que definição se pode dar dos espíritos, os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. E aí tem uma nota do Kardec. A palavra espírito é aqui empregada para designar as individualidades, a consciência de si mesmo, o indivíduo, dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então ele está dizendo, os espíritos são seres inteligentes da criação. É o que os espíritos colocam aqui para o Kardec. Vamos lembrar que na questão 115, o Kardec pergunta: entre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. A cada um deu uma missão, com a finalidade de iluminá-los e de conduzi-los progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los dele, para que a gente possa se aproximar de Deus, para que a gente possa voltar à casa do Pai pela nossa escolha, pelo nosso livre-arbítrio, pelo conhecimento, pelo aprendizado. Para eles, para os espíritos, a felicidade pura e eterna consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provações que Deus lhe impõe. Alguns aceitam essas provações com submissão e alcançam mais rapidamente o objetivo do seu destino, que é a purificação, a se elevar. Outros não conseguem suportá-las, sem lamento, e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da felicidade prometida. E aí nós vamos aqui na 128, quando o Kardec pergunta sobre os anjos, que é o que o dogma, o Concílio de Latrão, que esse pedaço do concílio está falando. 128. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de uma natureza diferente da dos outros espíritos? Os espíritos respondem não. Eles são os espíritos puros, aqueles que estão no mais alto grau da escala e reúnem todas as
perfeições. E aqui tem uma nota do Kardec. A palavra anjo geralmente revela a ideia da perfeição moral. Entretanto, é frequentemente aplicada a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Aqui nós a usamos no sentido positivo, ou seja, no sentido de espírito bom, é como vai ser usado aqui no livro dos espíritos a palavra anjo. Então ele coloca, os espíritos colocam, os anjos não são, ele pergunta aqui se eles são diferentes, arcanjos, serafins, como a Igreja Católica coloca. Se eles existem, os espíritos colocam não. Eles, os anjos, os espíritos puros, os espíritos iluminados, são espíritos puros, iluminados. Aqueles que estão no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Aí vamos lembrar a escala que o Kardec montou, que é uma escala didática, que vai dar 100 a 113, né? Começando com os espíritos imperfeitos, terminando com os espíritos puros, os espíritos crísticos. Vamos para o item 6 agora. O quadro hierárquico dos anjos, que é o quadro hierárquico que a Igreja Católica colocou, o quadro hierárquico dos anjos nos ensina que várias ordens têm em suas atribuições. Tem em suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade, e que foram criados para esse fim. Mas segundo a Gênese, né, vamos lembrar aqui a Gênese mosaica, o Velho Testamento, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6.000 anos. Que faziam, pois, esses anjos antes daquele tempo, durante a eternidade, uma vez que os objetos das suas ocupações não existiam? Os anjos foram criados de toda a eternidade? Assim deve ser, uma vez que servem à glorificação do mais alto. Se Deus os houvesse criado em uma época qualquer, teria estado até aí, quer dizer, durante uma eternidade sem adoradores. Mais adiante diz, abre aspas, de novo ele vai retratar um pedaço do dogma, né, do Concílio de Latrão. Abre aspas, enquanto dure essa união tão íntima da alma com o corpo, fecha aspas. Kardec continua aqui. Ocorre, pois, um momento no qual essa união não mais exista? É uma pergunta que ele faz. Essa proposição contradiz a que fez dessa união a destinação essencial da alma. Diz ainda, abre aspas, né, Concílio de Latrão, as ideias lhes chegam pelos sentidos, pela comparação dos objetos exteriores, fecha aspas. Eis aqui uma doutrina filosófica verdadeira em parte, mas não no sentido absoluto. As ideias chegam, né, pelos sentidos, pela comparação, pelo aprendizado. Eis aqui uma doutrina filosófica verdadeira em parte, mas não no sentido absoluto. É, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente, né, que faz parte ali da natureza, inerente à natureza da alma, de não receber as ideias senão pelos sentidos. Nós aprendemos por todos os sentidos. É assim que nós crescemos, é assim que nós melhoramos. Ele esquece as ideias inatas, né, aquelas que vêm conosco. Por que elas vêm conosco? Porque nós já aprendemos anteriormente, em outras encarnações. Então, ele esquece as ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz em renascendo e que não deve a nenhuma instrução. Por qual sentido esses jovens pastores, calculadores naturais que espantaram os sábios, adquiriram as ideias necessárias à solução quase instantânea dos problemas mais complicados? Pode-se dizer outro tanto de certos músicos, pintores e linguistas precoces. Essas crianças que já vêm conhecendo, já têm esse conhecimento, ninguém ensinou, elas estão tocando piano, elas estão pintando, elas têm um conhecimento muito grande. A gente sabe que isso vem do aprendizado de vidas anteriores. Mas é o que ele está perguntando aqui dentro dessas ideias do dogma, né, como é que isso se explica. Por isso que ele está fazendo essas comparações. Aí ele vem de novo com aspas, ou seja, é mais um trecho, né, do dogma de Latrão, do Concílio de Latrão. Os conhecimentos dos anjos não são o resultado da indução e do raciocínio.
Fecha aspas. Essa é uma colocação que é feita no dogma da igreja, que os conhecimentos dos anjos não são o resultado da indução e do raciocínio. Fecha aspas. Entre o Kardec. Eles sabem porque são anjos sem terem necessidade de aprender. Deus os criou assim, é como é colocado lá. A alma, ao contrário, deve aprender. Se a alma não recebe as ideias, senão pelos órgãos corporais, quais são as que pode ter a alma de uma criança morta ao cabo de alguns dias em admitindo com a igreja que não renasce mais? Qual é o propósito, qual é o aprendizado, qual é o sentido de uma criança que vive pouco tempo e morre? Aqui se apresenta uma questão vital. A alma adquire ideias e conhecimentos depois da morte do corpo? É a pergunta que o Kardec faz, dentro dessas ideias que o concílio coloca, né? Se uma vez desligada do corpo, ela, né, a alma, nada pode adquirir, a da criança, do selvagem, do cretino. Aqui cretino, gente, é no sentido que tenha problemas mentais. Na época do Kardec não tinha esse tom pejorativo que tem hoje. Do idiota, a mesma coisa, né? Quem tem idiotia, retardamento mental, né? Que é uma palavra que mudou o seu conceito, a sua colocação do século XIX para cá. Do ignorante, permanecerá sempre o que era quando morreu. Está voltada à nulidade pela eternidade. Ou seja, alguém que tinha alguma idiotia, algum problema mental, vai morrer e vai continuar sendo assim pela eternidade. É isso que esse concílio, esse dogma coloca. Se ela, né, a alma, adquire novos conhecimentos depois da vida atual, é que pode progredir. Sem o progresso ulterior da alma, quer dizer, sem o progresso que acontece depois, né, depois para essa alma, chega-se a consequências absurdas. Com o progresso, chega-se à negação de todos os dogmas fundados sobre o seu estado estacionário, o destino irrevogável, as penas eternas, etc. Ele falando aqui, né, desses dogmas da igreja. Se a alma progride, onde se detém o progresso? Dentro dessas ideias que são colocadas, não há nenhuma razão para que não atinja o grau dos anjos ou dos espíritos. Porque se pode progredir, é o que nós vimos aqui na resposta dos espíritos, no livro dos espíritos, ela vai progredindo, nós podemos chegar, é o que o Cristo colocou para nós. Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e ainda mais. Se nós nos desenvolvermos, se nós nos esforçarmos, se nós nos elevarmos, vamos subindo para, vamos lembrar lá a hierarquia que o Kardec coloca ali de forma didática. A gente vai sair de espírito imperfeito, de terceira ordem, que é o nosso caso aqui, encarnados aqui na Terra, e vamos subindo até chegarmos a espíritos de primeira ordem, que são espíritos puros, e vamos subindo até chegarmos a sermos espíritos crísticos, e vamos subindo. E continua, porque o progresso do espírito crístico, como que criou o planeta e governa o planeta, continua. Nós vamos estudar, aprender, crescer e melhorar pela eternidade. Então, aqui... sem o progresso ulterior da alma, chega-se a consequências absurdas. Com o progresso, chega-se à negação de todos os dogmas fundados sobre o seu estado estacionário. 2 pontos. O destino irrevogável, as penas eternas, etc. Se ela, né, a alma, progride, onde se detém o progresso, não há nenhuma razão para que não atinja o grau dos anjos ou dos espíritos puros. Se ela pode aí chegar, não haveria nenhuma necessidade de criar seres especiais e privilegiados, isentos de todo o trabalho, e gozando de uma felicidade eterna sem nada terem feito para conquistá-la. Ao passo que os outros seres menos favorecidos não obtêm a suprema felicidade senão a preço de longos e cruéis sofrimentos e das mais rudes provas. Deus o pode, sem dúvida, mas se admite o infinito das suas perfeições, sem as quais não haveria Deus, é preciso admitir também que não faz nada de inútil, nem nada que desminta a soberana justiça e a soberana bondade. A gente não pode esquecer que Deus é infinitamente bom,
infinitamente justo, infinitamente misericordioso, que Deus é amor. Nós não temos condições, vamos ver lá, né, que os Espíritos colocando que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nós não temos capacidade de entender e saber o que é Deus. Essa é que é a grande verdade. E o que ele está colocando aqui, né, se Deus é misericordioso, nós sabemos que não existe nada na sua criação que seja inútil. Não existe nada na sua criação que não tenha a chance de se melhorar. Não existe nada na sua criação que não tenha uma segunda chance. Que não tenha uma possibilidade de crescer e melhorar. Por isso a gente passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. E agora, como hominais, nós temos condições de alçarmos a angelitude. Vamos lembrar a questão 540 do Livro dos Espíritos. Que é a única determinação de Deus, que nós iremos do átomo ao arcanjo. Perdão, a angelitude. Uma vez que a majestade dos reis recebe seu brilho pelo número dos seus súditos, e aqui, gente, abre aspas, eu esqueci de colocar. Ou seja, quando abre aspas, o Kardec está colocando um trecho ali do Concílio de Latrão. Então, uma vez que a majestade dos reis recebe seu brilho pelo número dos seus súditos, de seus oficiais e de seus servidores, o que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade daqueles que se mantêm sem cessar prosternados, né, ajoelhados ou de pé diante do seu trono? Não é rebaixar a divindade assimilando a sua glória ao fasto dos soberanos da terra? Essa ideia inculcada no espírito das massas ignorantes falseia a opinião que se faz de sua verdadeira grandeza. É sempre Deus reconduzido às mesquinhas proporções da humanidade. É sempre colocar Deus de uma forma antropomórfica, ou seja, como nós, como humanos, como uma pessoa que está ali querendo ser adorada, querendo ser idolatrada. Por isso que ele coloca aqui, não é rebaixar a divindade assimilando a sua glória ao fasto dos soberanos da terra, né? A ignorância, a vaidade, o orgulho dos soberanos da terra é diminuir muito a ideia de Deus. Essa ideia inculcada no espírito das massas ignorantes falseia, quer dizer, engana, né, a opinião que se faz de sua verdadeira grandeza, engana as massas, engana as pessoas que não conseguem entender a verdadeira grandeza, a luminosidade, a essência da energia de Deus. É sempre Deus reconduzido às mesquinhas proporções da humanidade, supor-lhe a necessidade de ter milhões de adoradores, sem cessar, ou prosternados ou de pé diante dele. É emprestar-lhe as fraquezas dos monarcas despóticos e orgulhosos do Oriente. Do Ocidente também, né? Todos os monarcas. O que faz os soberanos verdadeiramente grandes? É o número e o brilho dos seus cortesãos? Não. É a sua bondade e a sua justiça. É o título merecido de pai dos seus súditos. Perguntar-se-á alguma coisa de mais própria para nos dar uma ideia da majestade de Deus do que a multidão dos anjos que compõem a sua corte? Sim, certamente há qualquer coisa melhor do que isso. É a de representar-se para todas as suas criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso. E não igual a um Deus colérico, ciumento, vingativo, inexorável, exterminador, parcial, criando para a sua própria glória esses seres privilegiados, favorecidos de todos os dons, nascidos para a felicidade eterna, ao passo que os outros faz comprar penosamente a felicidade e pune um momento de erro com uma eternidade de suplícios. O Espiritismo, aqui nós estamos no item 10, o Espiritismo professa com respeito à união da alma e do corpo uma doutrina mais espiritualista, para não dizer menos materialista, e que tem a mais por estar mais conforme a observação e a destinação da alma.
Nós vimos aqui, né, 76, 115, 128, nós vimos ali a colocação dos espíritos em relação ao espírito, em relação à criação de Deus e em relação aos anjos, né, que são os espíritos que, pelo seu esforço, pela sua vontade, pela sua transformação, se melhoraram, se purificaram. Então é o que ele diz aqui: segundo o que nos ensina a alma independente do corpo, que não é senão um envoltório temporário. E aqui a gente lembra Emmanuel, nós estamos num pernoite, numa hospedaria precária. É só um pernoite a nossa estadia aqui para aprendizado, né? Segundo o que nos ensina a alma independente do corpo, que não é senão um envoltório temporário. Sua essência é a espiritualidade. Sua vida normal é a vida espiritual. A vida verdadeira é a vida espiritual. Aqui é só um estudo, uma adaptação. A Terra é um hospital, a Terra é uma escola e para alguns a Terra é uma prisão. Mas é um estado passageiro, é um estágio que a gente faz aqui. Então, sua essência é a espiritualidade, sua vida normal é a vida espiritual. O corpo não é senão um instrumento para o exercício das suas faculdades, em suas relações com o mundo material. Mas, separada do corpo, goza de suas faculdades com mais liberdade e extensão, que é o que o Kardec chama de emancipação, né? Quando a alma, né, sai do corpo, e nós fazemos isso toda noite. Nós saímos do corpo, emancipamos, temos mais sentidos, temos mais conhecimento, temos mais tudo. Quando nós estamos fora do corpo, isso nos ajuda a conversar com o nosso mentor, com a nossa família espiritual, com aqueles que querem nos ajudar, dependendo da nossa sintonia, estarmos com os nossos obsessores ou estarmos com aqueles que nós temos similaridade e vamos para as bagunças, né? Aí depende de nós. Mas a gente sai do corpo toda noite. Sua união com o corpo, né, a união da alma com o corpo, necessária aos seus primeiros desenvolvimentos, não tem lugar senão no período que se pode chamar de sua infância e sua adolescência, quando alcança um certo grau de perfeição e de desmaterialização. Vamos voltar aqui. Sua união com o corpo, necessária aos seus primeiros desenvolvimentos, não tem lugar senão no período que pode chamar de sua infância e sua adolescência. Então, aqui ele está comparando a infância e a adolescência como os primeiros, como é aqui na Terra, como os primeiros conhecimentos, né, como o começo de aprendizado. Da mesma forma que a gente tem infância e adolescência, nós como espírito temos a nossa infância, o nosso aprendizado como espírito, a nossa adolescência como espírito, a nossa maturidade como espírito, nossa evolução como espírito. Quando alcança um certo grau de perfeição e de desmaterialização, quer dizer, através da evolução, da sublimação desse espírito, alcança uma desmaterialização. Por que uma desmaterialização? Porque ele se purificou. Conforme a gente vai se purificando, vai perdendo peso, vai mudando cor, vai mudando o cheiro, vai mudando a frequência, vai se elevando, se desmaterializando até ser o espírito puro, que basicamente é uma energia. Então, quando alcança um certo grau de perfeição e de desmaterialização, essa união não é mais necessária. Ele não precisa mais trabalhar com ele não precisa mais reencarnar num planeta denso, ele não precisa mais de um corpo. Ele vai precisar sempre de um perispírito para se manifestar, mas ele não vai precisar de um corpo denso, por exemplo, para poder aprender. Ele vai partir para, né, planetas e mundos elevados para continuar o seu aprendizado. Então, quando alcança um certo grau de perfeição e de desmaterialização, essa união não é mais necessária e a alma não progride mais senão pela vida do espírito. E aí, como espírito, como energia, nós vamos crescendo, progredindo e nos elevando. Por numerosas que sejam, de resto, as existências corporais são necessariamente limitadas pela vida do corpo, e a sua soma total não compreende em todos os casos, senão uma imperceptível parte da vida espiritual que é indefinida, que é eterna.
Então, o que o Kardec está colocando aqui é o que a gente está estudando, estou repetindo sempre. Nós temos uma única vida. Nós somos criados, como nós vimos ali na 115, simples e ignorantes, para nos tornarmos lá na frente espíritos elevados, espíritos puros, espíritos crísticos. Mas nós temos uma única vida, mas nós temos várias existências. Em vários orbes. Os orbes dos planetas são solidários entre si. Então, nós temos várias existências para aprendizado. Hoje, aqui, agora, é uma existência. É um avatar que eu estou usando aqui. Eu uso essa persona, esse personagem, que chama Sandra. Eu estou Sandra, eu estou mulher. Eu estou na Terra. Eu não sou nem mulher, nem esse personagem. Eu sou um espírito imortal em aprendizado. É isso que nós precisamos entender. Numa existência que está me dando como se fosse uma sala de aula, que está me dando um gabarito, que está me dando instrução, que está me dando conhecimento. A hora que eu aprender, passar nas provas, por isso provas, né? Porque passar nas provas, eu vou mudar de sala de aula, eu vou mudar de professor, eu vou mudar de escola. E isso que nós precisamos entender e separarmos. Este corpo é como um computador. Ele é uma ferramenta de estudo, de aprendizado e trabalho, mas ele depende como computador das informações que eu coloco nele. Daquilo que eu estudo, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu assisto, porque isso vai me formar, e aí vai formar o meu sentimento, o meu pensamento, que vai formar minha palavra, minha atitude e meus atos, que é aquilo que eu sou. E como Jesus colocou, cada um de nós será julgado pelos seus atos, será reconhecido pelas suas obras. É o que nós fazemos que vai fazer com que a gente seja reconhecido. Para o bem ou para o mal. E aqui nós terminamos essa colocação aqui do Kardec de refutação, né? De ele indo contra os dogmas. E no nosso próximo estudo, aqui nós paramos no item 11, no nosso próximo estudo nós vamos começar os anjos segundo o Espiritismo. E aí sim, nós vamos ver, né, como ali o capítulo, a pergunta 76 do Livro dos Espíritos, nós vamos começar aqui com o Kardec a analisar e estudar os anjos dentro do nosso estudo espírita. Até lá!